A torcida devia se preocupar muito mais em cobrar o Augusto, em parar de comemorar 9 vitórias seguidas. Fala, Fiel, beleza? Mais um vídeo no canal, rapaziada. Agora vamos ver a galera da UOL, como sempre, né? Como sempre. Ai, as dívidas do Corinthians, as dívidas, meu Deus. Prendam o Corinthians, acabem com o Corinthians. Só que teve algumas coisas engraçadas que eu ouvi nesse programa aí que eu resolvi trazer pra vocês pra saber qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto, rapaziada. Então bora lá ver o vídeo. Otto Ribeiro, o Palmeiras teve o Nobre e o Flamengo sempre teve a Globo, mesma história, do lado quando estavam mal, não é a realidade dos demais clubes. Então, essa é meio uma meia-verdade, né? O Palmeiras se reestruturou com o Paulo Nobre e E o depois Palmeiras andou pagou sozinho. o Nobre, não é que foi O um Palmeiras dinheiro pagou o dado. Nobre, né? Exato. E agora, o Lavieri, como eu falei, teve uma reportagem aqui no UOL falando que só o que o Palmeiras lucrou, só com jogadores que foram vendidos para a Premier League recentemente, sem contar esse Vitor Reis que pode ser vendido agora, o Palmeiras já arrecadou mais do que a vaquinha do Corinthians pretende arrecadar para pagar o estádio, o que dá uma medida da diferença dos dois clubes nesse momento. E tem mais empresário batendo na porta do Corinthians, cobrando dívida, o Giuliano Bertolucci e esqueci o nome do outro, Carlos já vou Leite. lembrar aqui. André Carlos Cury. Leite. É, Carlos e o Leite. André Cury, são os três principais. São tantos empresários que cada um Os três fala um nome. principais são o André Cury, Carlos Leite e o Bertolucci, são os principais credores do Corinthians. E a galera tá batendo na porta do Corinthians. E um agravante, o Corinthians tá fazendo fez uma coisa que não fez ano passado. Atrasou salários, agora. Pois é muito diferente, né? E aí a gente vê, como a gente estava aqui no intervalo pro pessoal do YouTube, muita gente falando, o Paulo Nobre, o Paulo Nobre. O Palmeiras fez uma reestruturação, sim, contou com o dinheiro investido do Paulo Nobre, assim como o São Paulo está contando com o dinheiro investido do fundo. É uma forma de você se recuperar, você se livrar de dívidas bancárias, que são as piores dívidas que você pode ter, e depois o que importa é como você usa esse dinheiro. O Atlético Mineiro pegou dinheiro do Menin pra caramba e tá aí com 1,1 bilhão e meio quase de dívida. Então existe uma diferença. E o Palmeiras se reestruturou. Como você disse, Tironi, o Palmeiras agora, nessas vendas de Hendrick, do Estevão, possivelmente do Vitor Reis agora, tem o Luiz Guilherme lá atrás também, tem Kevin, tem Giovani, que são jogadores que jogaram menos, mas foram vendidos por 8, 9, 10 milhões de euros também. O Palmeiras, não só essa vaquinha do Corinthians, como você usou como comparação, mas o Palmeiras com essas vendas poderia se tornar dono de muita SAF por aí, ô Tironi. É só ver o valor da SAF do Cruzeiro, o valor da SAF do Botafogo. Assim, é uma questão que mostra como vale a pena você se reestruturar. E mais do que a questão da parte financeira, a partir do momento que o Palmeiras consegue respirar melhor nesse aspecto, então tirar as dívidas bancárias da frente, se ajeitar com as questões trabalhistas lá de trás, e daqui para frente o Palmeiras pagou inclusive, terminou a dívida inclusive com a Crefisa. Então o Palmeiras está num momento em que, além dessa questão financeira, reestruturou a base e consegue vender jogadores por um preço muito maior. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o Palmeiras hoje é visto como uma das referências para vender jogadores de base para a Europa. Basta ver o preço do Vitor Reis, que nem zagueiro titular e o Manchester City está oferecendo 40 milhões fixos para chegar a 45 milhões e tudo isso, e um zagueiro que nem titular porque hoje o Palmeiras é reconhecido lá fora como um bom formador por conta de vendas como o do Estevão e do Hendrick. E segundo, porque o Palmeiras tem poder de barganha. O que significa isso? Quando o cara chega, e como aconteceu com o Brighton, o Palmeiras recebeu uma proposta de 22 milhões de euros, de libras na verdade, pelo Vitor Reis, e o Palmeiras pôde falar não. E o Corinthians, em contrapartida, quando recebe uma proposta, muitas vezes, como aconteceu com o Murilo, ou como aconteceu com outros jogadores como o Carlos Miguel, que saiu sem nem proposta direito. Por quê? Porque os caras não estão estruturados e não têm esse poder de barganha. Então, a partir do momento que o time não está organizado, não consegue falar não para algumas propostas e precisa pegar dinheiro, muitas vezes uma proposta menos vantajosa, mas porque o dinheiro vem mais rápido, porque o dinheiro vem à vista. E isso acontece com o Corinthians várias vezes. E agora, de novo, eu insisto, o presidente, o ano passado, ficou falando todo o tempo, não, temos um patrocinador bancando a chegada do Memphis, não, e não adiantou. Por quê? Agora o Corinthians entra em 2025 sem nem patrocinador, porque o patrocinador não foi aprovado pela Fazenda.
pela nova lei que tem, pela nova lei não, né? Pela nova exigência, pelo novo momento da lei que já começou no ano passado. E aí o Corinthians não pode ter esse patrocinador e pode ficar sem ter o cara que banca os 3,5 milhões do Depay por mês. E tem agora, como a gente disse, o triunvirato do Corinthians, André Curi, Carlos Leite e Bertolucci cobrando. Então é muito diferente e mostra mais uma vez como a torcida deveria se preocupar em cobrar mais o Augusto Melo. Essa vaquinha também parece ser uma ilusão, não vai ajudar, se ajudar a pagar, vai pagar a unha da dívida e depois vai continuar piorando, porque é muito pouco perto do tamanho do buraco que o Corinthians está. A torcida devia se preocupar muito mais em cobrar o Augusto, em parar de comemorar 9 vitórias seguidas. O Corinthians não está bem e vai continuar em 2025 mal se continuar nessa direção. É isso aí, vamos parar de comemorar a vitória dentro do campo. Futebol a gente não precisa comemorar, gol, não comemora vitória. Na verdade a gente tem que comemorar saldo bancário, é isso que a gente tem que comemorar. Ô Rodrigo, tem essas dívidas todas, né, com o Bertolucci, com o Carlos Leite, com o André Curi, com esses caras que estão batendo na porta do Corinthians. Tem uma reportagem hoje aqui do nosso Ricardo Perrone, que ele fala que o Corinthians, essa questão do Bertolucci, ele não vê com tão maus olhos, se é possível, porque pelo menos a parte dele entrou no regime diferenciado lá, então ele vai, essa grana toda tá lá, essa dívida toda tá lá, então o Corinthians vai poder parcelar esse pagamento. Isso é uma notícia menos ruim, embora seja uma dívida muito, muito pesada. Mas tem uma outra questão que é importante, essa vai para o campo. O ano passado, qual foi a estratégia do Corinthians abertamente dita pelo Augusto Melo? Vão chegar aqui 10 boletos, eu vou pagar 2, que é o que eu posso pagar. Um desses boletos que o Corinthians paga é o salário dos jogadores. Então o elenco, esses caras não vão ficar um dia sem receber, com atraso de salário. Vão pagar lá religiosamente, vamos adiantar quando for possível e tal. Isso significou para o Corinthians uma reação no final do campeonato. O Corinthians foi lá, foi para a Libertadores, com o time jogando bem, não sei o que, tarará. Então foi uma estratégia também do Corinthians nesse aspecto. Isso já não está acontecendo agora. Tem atraso de salário no Corinthians, que é uma mudança. Não acontecia isso ano passado. Tem uma notícia hoje da Gazeta, Tirone, que teve um bloqueio das contas do Corinthians por uma das ações do André Curi, porque ele foi em volta da RCE, né, que você falou, que é o regime centralizado de execuções. Ele foi à Justiça Federal porque entende que tem uma fraude ali na RCE, porque o clube não está... Enfim, ele alega que é uma fraude, que o clube recebe por uma conta da Caixa e o dinheiro volta e aí ele não paga os credores. Assim, sempre tem um muro. Não adianta você pedala com a bicicleta, uma hora chega o muro. Esses clubes vinham pedalando e uma hora você cai da bicicleta porque tem um muro ali na frente. Eu acho que é o que vai acontecer com o Corinthians esse ano. Ele vai ter muitas dificuldades, vai ter que resolver essas questões de fato, no sentido de falar assim, vou pagar aqui um X para vocês. Não dá mais para pedalar. Eu já chegou num momento que não dá mais para pedalar. E aí, isso vai bater no elenco. Você consegue blindar ali durante 6 meses, às vezes 1 ano, mas acaba batendo no elenco, porque começa a vir muitos boletos e uma hora é o boleto do elenco também que você não está pagando. E ainda tem a questão do patrocinador, que hoje é o último dia para adaptação da decisão do STF, de que proíbe as bets que não tenham registro nacional. É o caso da do Corinthians, ela só tem registro na Loterge, no Rio de Janeiro, e de que estejam operando. Então a gente vai ter que ver as consequências na semana que vem. Então são vários problemas para resolver. Por isso que quando eu falava atrás, né, ano passado, eu falei assim, olha, o Corinthians vem muito bem, tá com um time, ganhou 9 e tal, a gente precisa ver quais vão ser os efeitos financeiros, porque no final das contas o clube estava pedalando. Ele tem uma dívida gigante e ele estava tentando empurrar essa dívida com a barriga enquanto levava um time muito caro. Uma hora isso não dá para acontecer. Pode ser que parece estar batendo agora, pode ser que ele pedale mais um pouco, mas uma hora chega o muro e não tem jeito. Então o campo vai ser afetado também, assim como a gente viu na história do Botafogo. Começou a não ter pagamento para os jogadores, ainda que se resolva daqui a pouco, mas já começa a criar aquela quebra de confiança, né? Atrasou aqui, enfim, isso é um problema. Pois é, Mauro, é um problema. Muita gente vem falando isso, olha, esse negócio aí uma hora vai dar problema, tal. Talvez o Corinthians esteja se aproximando desse momento, né? E aliás, mais falar em boletos,
vão começar a entrar os boletos dos jogadores que o Corinthians contratou agora, no ano passado. Né? Do Garro, dessa turma toda, vai começar a pingar essa cobrança aí também. Quando você contrata tem que pagar, né? Não é assim, né? Não chega a ser mais nem menos. Então você vai contraindo novas dívidas, na verdade. A grande questão é como o Corinthians arrecada muito, ano retrasado, né? Quase 1 bilhão, ele consegue ainda seguir respirando por aparelhos, mas é evidente que vai chegar uma hora que não vai dar mais, a tampa vai explodir. Isso já vem acontecendo já há muito tempo, não há nenhuma preocupação com relação a isso, o clube segue gastando mais do que deveria, pode, só que é um processo mais lento, né? Assim, se o clube tiver que entrar em colapso, não vai ser como se fosse um infarto, pum, vai morrendo devagar, sabe? Você vai tendo vários problemas, o corpo vai começar a fraquejar, porque não tem jeito, ele já fraqueja, gente. O Corinthians não ganha nada relevante desde 2017. E de lá para cá a dívida só cresceu. Ou seja, contratam, gastam o que tem, o que não tem, como se não houvesse amanhã, e não tem resultado esportivo nenhum. Só aumenta a dívida. E isso com a chancela de parte da torcida, por conta desse frenesi maluco de só pensar em mercado, só se falar em mercado, só se falar em contratação, tem que contratar. Isso é um câncer no futebol brasileiro. E na mídia esportiva também, insuportável isso. Só se fala em outra coisa. E isso leva todo mundo a essa loucura. E os dirigentes se aproveitam disso. Porque a maneira deles se proteger é isso. Eu vou trazer um jogador, vou contratar, vou dar um cala-boca. Cara, isso é muito anos 70, anos 80. E continua acontecendo, só que o futebol mudou, a informação circula. A gente hoje tem acesso à informação, a gente consegue saber qual é a realidade financeira dos clubes. E isso é o que define. É o que define. Agora, você vai ter algumas histórias efêmeras aí. O cara passa, Atlético de 2021, Botafogo aparentemente do ano passado, que consegue ali resultado, títulos, mas sem uma estrutura que vai mantê-lo. E o Corinthians é um clube que tinha tudo para estar numa situação totalmente diferente. Mas, além de não fazer nenhum movimento nesse sentido, não surge ninguém por lá minimamente disposto a fazer o movimento necessário para reestruturar o clube. Então é um caminho cada vez mais perigoso. Um dia alguém vai defender a SAF no Corinthians. Eu acho que seria vergonhoso um time do porte do Corinthians, um clube tão grande, com tanta torcida, tanta mídia, no principal mercado do país, virar SAF. Porque assim, virar SAF no Brasil assim, é falta de opção. Você não tem para onde correr, você vira SAF. E pode acontecer. E Tirone, só para dar informação rapidinho, o Esportes da Sorte entrou com liminar para tentar operar com base na autorização da Loterge, mas a gente sabe que essa liminar anteriormente, no dia 6, já foi recusada, então não tenho tanto otimismo que a liminar de ontem vai dar certo e vai fazer a Esportes da Sorte conseguir operar com essa autorização da Loterge. Paralelamente a isso, o Corinthians também já está meio mirando aí outras oportunidades de bet, caso não consiga liberar a Esportes da Sorte. Essa também é outra informação. Agora, não é SAF, é o caso do São Paulo. Quem vai pagar o Depay? Pois é, essa é uma questão, porque a Esportes da Sorte tem que pagar o salário do Depay lá, que é uma bala. Esse é um ponto muito nefasto. Quem paga é o Corinthians, pararam de falar. No final das contas, Pois é. Quem paga é o Corinthians. O dinheiro vai... É um contrato de 100 milhões lá da Esportes da Sorte anual, esse dinheiro vai pro Corinthians, quem tem contrato com o Depay então isso é papo para dizer que não queria usar o dinheiro para pagar outras contas. Aí é uma Exatamente. Conversa de dirigente. Mas na verdade quem paga o salário do Depay, quem tem contrato com ele, é o Corinthians. Exato. Como estourou na mão do Corinthians, o Paulinho. Foi a mesma coisa. Mas pararam de falar do Pogba, já perceberam? O Pogba agora não tem Nessa mais. canalice de ficar vendendo agenda positiva com o nome de jogador que não vem, ou que não deveria vir porque eu não tenho condição, deram um tempo agora, só que faltava, né? Empresário entrando com ação contra o clube porque não recebeu, e vão falar do Pogba agora? Pararam de falar do Pogba. É brincadeira isso, cara. Os caras estão brincando. Fiel, é isso aí, hein? Vocês viram aí a opinião da rapaziada da UOL. Corinthians começa a ganhar, né, cara? Eu acho engraçado isso. Corinthians começa a vencer. Aí, começa a falar de dívida. É dívida, o Corinthians tá devendo não sei quem, o Corinthians tá devendo não sei quem, é empresário batendo na porta, é dívida de não sei quantos milhões do estádio e tal. Cara, isso aí todo corintiano sabe, que o Corinthians tem dívidas e que tem que ser acertado, cara. Isso aí todo corintiano sabe. Aí falam o número, né, da dívida. Nossa, não sei quantos bilhões aí de dívida. Né, que é um número gigante, né, pra gente que nós somos seres humanos normal aí, cara, é um número enorme, você fica assustado. Só que, rapaziada, o Corinthians arrecada muito, né, o Corinthians arrecada pra caramba, olha esses números aqui, ó, olha isso aqui,
O tanto que o Corinthians arrecada. O Corinthians arrecada demais por ano. Tudo bem, o Corinthians está endividado. O Corinthians, se tivesse bem das pernas, não teria futebol no Brasil. Não teria futebol no Brasil, né? O Corinthians ia acabar com o futebol brasileiro. Ia virar o Real Madrid. A gente sabe disso, cara. Se sem poder a gente já disputa, já incomoda todo mundo, né? Já ganha título, ganhamos muito título com o time endividado aí, devendo salário. Imagina arrumado, né? Não tô defendendo dívida aqui não. Só que eu acho engraçado, cara, como que a mídia se comporta falando de dívida do Corinthians. O São Paulo deveu, o Corinthians não atrasou salário ano passado. O São Paulo atrasou, né? E aí quando vão falar do São Paulo, não falam com a mesma veemência que falam das dívidas do Corinthians, né? Aí falaram, o Corinthians atrasou salário em janeiro. Pô, olha aqui, ó. Olha isso aí, tá? O próprio Corinthians já falou que vai acertar essa semana os salários, né? Teve alguns ocorridos ali na diretoria, mudança de ano e tudo mais, e já falaram que vão acertar, cara. Mas a manchete é: Corinthians atrasa salário de janeiro. É incrível, né? É incrível. Teve um cidadão aí nesse programa que teve a coragem de falar que não era pra torcida comemorar os 9 jogos de vitória, né? Sequência de 9 jogos vencendo, os 10 jogos de invencibilidade no final do Campeonato Brasileiro. Não é pra comemorar, o torcedor devia estar preocupado em cobrar. Rapaz, o futebol é dentro do campo, cara. Se a gente não comemorar a vitória, não comemorar gol, acaba o futebol. Vamos torcer pra banco, né? Torcer lá pro Banco Itaú, vamos torcer pro Banco Santander. Quem faturou mais esse ano? O Banco Itaú, meu bancão, sabia que ia faturar mais esse ano, né? Cara, é incrível. É só esse tipo de situação que deixa o torcedor puto com a mídia, deixa o torcedor bravo. Porque a dívida do Corinthians é tratada como, nossa, o maior pecado do mundo, né? Agora a dívida de outros clubes não. A dívida do Atlético Mineiro, a dívida do Botafogo ganhou tudo aí ano passado, né? Mas tá devendo o jogador. E aí? Né? O caso dos meninos do Flamengo lá, ninguém fala mais, né? Tragédia. Será que acertaram com a família das vítimas? Gostaria de saber. Mas isso aí ninguém fala, né? Aí a dívida do Corinthians, cara, esquece. Não, que isso, é o maior crime que se pode cometer. É contratar jogador devendo. Oh, meu Deus do céu. Mas é isso aí, fiel. Deixa a opinião de vocês aí. Dá o like no vídeo. Se inscreve no canal pra dar uma força pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês aí. E é isso, rapaziada. Valeu, falou. Vai, Corinthians!